Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Como seria a história dos Estados Unidos caso John F. Kennedy não fosse assassinado? Como vocês sabem, uma vez por mês eu apareço aqui no canal com esse quadro, o Contrafactuando com o Sorrilha, onde nós, com a ajuda da inteligência artificial, tentamos imaginar realidades alternativas na história dos Estados Unidos a partir de eventos que não aconteceram. No primeiro Contrafactuando nós falamos a respeito de como teria sido a história dos Estados Unidos caso os confederados tivessem vencido a Guerra Civil. No segundo nós procuramos imaginar como teria sido a história dos Estados Unidos caso o Al Gore tivesse vencido a eleição de 2000. E hoje nós vamos fazer uma pergunta que foi deixada aqui nos comentários pelo Manuel Henrique, que é um dos inscritos mais assíduos aqui no canal. A pergunta dele é a seguinte: como seria se John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato? Mas antes de irmos para esse exercício de imaginação, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E olha só, falta um pouco mais de 250 inscritos para nós chegarmos aos 5 mil. Quando nós chegarmos nos 5 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio de 2 livros. Esses 2 livros aqui, ó, Estados Distópicos da América, do Rodrigo Aparecido Pedroso, que já esteve aqui no canal para falar a respeito da tese de doutorado dele. E esse outro livro aqui, que é o Império Hesitante, do Lucas Leite. Os 2 livros estão inclusive com dedicatória para aqueles que forem sorteados com assinatura dos autores, então vai ser muito legal. Vamos chegar logo aos 5 mil para que a gente possa fazer rapidamente esse sorteio. E também teremos mais novidades quando chegarmos nos 5 mil inscritos, mas isso eu só conto quando a gente chegar lá, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, então como vocês já sabem, eu uso 2 inteligências artificiais. Uma é o ChatGPT, que tá um pouco atrasado, né? Eu não tenho a versão paga do ChatGPT, então eu não tenho o GPT-4. E uso também a inteligência artificial do Bing, que é sim o GPT-4, mas com algumas limitações impostas pela Microsoft. E eu vou então pegar a pergunta que foi feita pelo Manuel lá no canal e vou trazer aqui para os dois me responderem, para os dois, né, para as 2 inteligências artificiais me ajudarem a imaginar como teria sido a história dos Estados Unidos caso o Kennedy não tivesse sido assassinado. E eu fiquei pensando que existiam 2 formas de fazer essa pergunta. Uma é pegando da forma como o Manuel me sugeriu, que é como seria se o John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato. A outra forma de fazer essa pergunta seria como teria sido se o John Kennedy não tivesse sido assassinado. Parece a mesma pergunta, mas não é. Por quê? Aqui eu já tentando imaginar. Caso ele não tivesse sido assassinado, ou seja, o evento não aconteceu, é uma coisa. Agora, caso ele tenha sobrevivido ao assassinato, é outra coisa. A comoção popular, a popularidade dele, era um ano que estava entrando nas vésperas da eleição, o assassinato foi em novembro de 63, nós teríamos a reeleição em 64, enfim. Eu acho que essa pergunta, a maneira de fazer a pergunta também muda a nossa resposta. Então eu vou manter aquilo que o Manuel colocou para que a gente tenha essa dimensão do Kennedy ter sido um sobrevivente de uma tentativa de assassinato. Então vamos lá. Como seria a história dos Estados Unidos caso John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato? Ó, o ChatGPT já respondeu aqui pra gente, vamos ver o que ele nos tem a falar. Se John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato de 63, a história dos Estados Unidos teria sido significativamente diferente. Aumentou minhas expectativas, vamos lá. Vamos explorar algumas possibilidades e eventos que poderiam ter ocorrido se Kennedy tivesse continuado como presidente. Aqui ele não tá considerando aquele elemento que eu falei, né, de ter sido um sobrevivente, apenas ele se manteve como presidente. Política doméstica. Kennedy provavelmente teria continuado a promover a sua agenda política, enfocando em áreas como direitos civis, educação e saúde pública. Ele poderia ter implementado programas mais abrangentes e ambiciosos nessas áreas, buscando maior progresso social e igualdade de oportunidades. Vamos lá.
A partir de 63, o Kennedy abraça de vez a pauta do Civil Rights, né? O Civil Rights já vinha sendo desenvolvido desde 1954 nos Estados Unidos. Você tem ali em 55 o caso de Montgomery, da Rosa Parks, que é o momento também onde vai aparecer a figura do Martin Luther King. Mas desde 54, com Brown versus Topeka, isso já começa os ganhos, né, do movimento Civil Rights começam a ser mais perceptíveis. E aí quando chega em 63, você tem um apoio maior da opinião pública, o que faz com que apoiar o Civil Rights seja um ativo político e eleitoral também. Não apenas por conta disso, mas também por conta disso, o Kennedy abraça a causa dos Civil Rights, inclusive após a marcha, né, de agosto de 63, onde mais de 100 mil pessoas do movimento negro e simpatizantes enchem a cidade de Washington, onde acontece o famoso discurso I Have a Dream do Martin Luther King. Eles são recebidos pelo Kennedy na Casa Branca. Então, muito provavelmente, ele teria implementado essa agenda se ele tivesse continuado vivo, coisa que o seu sucessor, o Lyndon Johnson, também fez. Em 2 de julho de 64, o Lyndon Johnson vai aprovar o Civil Rights. Programas mais abrangentes nas áreas de educação, saúde pública, progresso social e igualdade de oportunidades. Isso também foi aplicado pelo Lyndon Johnson, né? É no Lyndon Johnson que vai se implementar o Medicare e o Medicaid, que são os programas de saúde públicos lá nos Estados Unidos, e é também com o Lyndon Johnson que você vai ter alguns programas sociais que vão estar focados, por exemplo, na cruzada contra a fome, que fazem parte de um projeto maior que se chama A Grande Sociedade do Lyndon Johnson, e que foi duramente atacada pelos republicanos já na década de 60. Então aqui eu não vi muita mudança, sinceramente. O Lyndon Johnson meio que tocou essas agendas pra frente. Crise dos mísseis de Cuba. Foi antes a crise dos mísseis de Cuba, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Uma das crises mais tensas durante o mandato de Kennedy foi a crise dos mísseis de Cuba em 62, verdade. Se ele tivesse sobrevivido, é possível que ele tivesse adotado uma abordagem mais diplomática e construtiva para resolver a crise, buscando uma solução pacífica e duradoura. Eu aposto que talvez o Kennedy, se ele tivesse continuado no segundo mandato, talvez ele tivesse uma relação mais amistosa com a União Soviética, muito por conta do que aconteceu na crise dos mísseis de 62, em que ele conseguiu estabelecer um diálogo com o Khrushchev. Então, eu imagino que ele tivesse uma política de distensão em relação à Guerra Fria e não necessariamente de escalada, como a gente vê acontecendo principalmente com a questão do Vietnã. Lembrando que ele já havia enviado soldados para o Vietnã, não na escala que foi com o Lyndon Johnson, mas o governo dele marca uma mudança no apoio dos Estados Unidos em relação ao Vietnã. O que eu entendo é isso, talvez uma política mais amistosa com a União Soviética seria possível. Não é exatamente isso que ele está nos falando, mas eu tô levando para esse lado. Guerra do Vietnã. Kennedy havia aumentado a presença militar dos Estados Unidos no Vietnã, mas sua posição em relação à guerra era complexa e sujeita a debate. Se ele tivesse permanecido presidente, é possível que ele tivesse reduzido gradualmente a presença militar no Sudeste Asiático, buscando uma solução política para o conflito em vez de um envolvimento militar prolongado. Aqui nós temos algumas questões a debater. De fato, existe mesmo na historiografia norte-americana uma leitura de que, ao contrário do que foi com o Lyndon Johnson, já no final de 64, começo de 65, não haveria uma escalada da Guerra do Vietnã com o John Kennedy. Isso fez, inclusive, com que vários teóricos da conspiração tivessem dito que quem está por trás do assassinato do Kennedy são os militares nos Estados Unidos, uma vez que os militares, né, eram aqueles que eram favoráveis a uma escalada do conflito militar no Vietnã. E como o Kennedy seria contrário, eles teriam tirado o Kennedy de cena para colocar o Lyndon Johnson no lugar. Lyndon Johnson, que era do Texas, que é um dos complexos armamentícios que vão surgir a partir do Eisenhower, naquela região. Enfim, essa faz parte de uma teoria da conspiração que supostamente explicaria o assassinato do Kennedy.
E também existe essa noção no imaginário americano de que o Kennedy era contrário a uma escalada da guerra ao nível que foi em 65. Então, provavelmente, eu acredito que sim, que nós teríamos ali um Vietnã diferente com o Kennedy. Ainda mais se nós levarmos em conta que o Kennedy teria uma abordagem mais amistosa com a União Soviética na Guerra Fria. Então aqui é um primeiro ponto que para mim tá mais claro, né, o que o ChatGPT tá pensando do assunto e que eu concordo. Vocês que gostam desse tema, do assassinato do Kennedy e de teorias da conspiração, e até mesmo essa noção de que o Kennedy não participaria, né, não provocaria uma escalada da Guerra do Vietnã, tem uma série muito boa que está disponível no HBO Max, que é o Novembro de 63, que é protagonizada pelo James Franco. Se eu não me engano, Novembro de 63 é a tradução do livro do Stephen King para o português. Lá na HBO vocês vão encontrar como 11/22/63. Ótima indicação. Quarto ponto, as eleições em 64. Se Kennedy tivesse sobrevivido, ele teria sido elegível para concorrer a um segundo mandato em 64. Sim, ele estava inclusive lá no Texas tentando organizar isso, porque ele vinha perdendo popularidade. No entanto, é difícil prever se ele teria sido reeleito, pois isso depende de muitos fatores, incluindo a popularidade de seu governo, a oposição política e os eventos que concorreriam durante o período. Então, aí é que tá um ponto interessante. Se ele tivesse sido um sobrevivente, eu acho muito difícil que ele não tivesse sido reeleito, né? Ele teria até condições de liderar uma investigação sobre quem teria tido a intenção de matá-lo. Ah, e isso é um dos pontos que nos faz pensar na primeira resposta. Porque se houvesse muito uma discussão sobre se quem tentou matar o Kennedy foi a União Soviética, muito provavelmente nós teríamos um acirramento da Guerra Fria e não uma distensão. Por isso que a pergunta ela muda, né? Ela muda o resultado da resposta e eu acho que o ChatGPT não está levando isso em conta. Eu acho que se ele tivesse sido um sobrevivente, que é como a gente colocou na pergunta, ele teria se reelegido muito fácil e isso teria mudado inclusive os destinos da direita americana, porque eu acho, me parece, que não teria acontecido o desafio que George Wallace fez ao Lyndon Johnson em 64, que meio que rachou o Partido Democrata no meio e que fez com que os conservadores do Partido Republicano entendessem que havia sim um caminho pelo conservadorismo na oposição ao Partido Democrata, que fez com que a candidatura do Barry Goldwater fosse lançada em 64, tá vendo? Como essas coisas mudam bastante a partir de uma perspectiva se ele foi um sobrevivente ou se ele só não tivesse sido morto. Então aqui, ó, eu discordo, eu acho que ele teria sido reeleito facilmente e entendendo ele como um sobrevivente, eu mudo a minha percepção sobre o item 1. Se existisse uma suspeita que a União Soviética estaria por trás do seu assassinato, isso sim poderia escalar as tensões na Guerra Fria. Lembrei aqui de uma outra série, a The Umbrella Academy. A segunda temporada de The Umbrella Academy também brinca com essa dimensão sobre a não morte do Kennedy. Vale a pena conferir. Se você não viu a primeira temporada, não tem problema, pode assistir que você se situa no que aconteceu e no fim das contas é também uma série bem legal que aborda a temática do assassinato do Kennedy. Quinto, legado e influência. A sobrevivência de Kennedy teria impactado profundamente o legado que ele deixaria para trás. Ele ainda seria lembrado como um presidente carismático e inspirador, beleza, mas também seria a oportunidade de continuar moldando a política americana e internacional. Sua visão de uma América progressista engajada globalmente poderia ter influenciado a trajetória do país nas décadas seguintes. Não sei, né? Ele também poderia ter incorrido em falhas no seu governo que teria feito com que ele fosse mal visto, né? Lembrando que todo segundo mandato é sempre mais difícil do que o primeiro. Acho que foi meio vago esse quinto ponto aqui. Poderia tanto ser para um lado quanto ser para o outro. Eu acho que sim, ele se tornaria um presidente muito mais popular, pelo menos nos primeiros anos, que daria a ele certos poderes, inclusive para a aprovação de algumas medidas mais enérgicas, né? Principalmente nesse campo progressista. Mas é algo que eu acho bastante vago essa resposta. E aí? O que vocês acharam? Já comentem aí se vocês concordam ou não concordam com os apontamentos feitos pelo ChatGPT. Agora vamos dar um pulo lá no site do Bing
para saber o que ele nos diz a respeito dessa nossa questão. Vou aqui, ó, copiar a questão para jogar lá igualzinho no chat do Bing. Bom, já estamos aqui com o Bing aberto. Hoje eu vou deixar ele mais expandido aqui para que vocês possam acompanhar melhor as respostas. Vamos lá, perguntinha é a mesma: como seria a história dos Estados Unidos caso John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato? Bom, as respostas do Bing, como vocês sabem, elas são mais fundamentadas, né? Elas são tiradas, elas te dão fontes de onde elas tiraram as ideias, é diferente do que é o ChatGPT, que ele faz do jeito dele, não que vem na cabeça. Ele aqui, o Bing, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele já pegou alguns artigos que existem na internet e que já fizeram esse serviço de abstração, de pensar uma realidade paralela, né, uma realidade alternativa da história dos Estados Unidos. Não foi algo que ele tirou estritamente da cabeça dele. Vamos ver quais são as hipóteses. Eu posso te ajudar a encontrar informações sobre a história dos Estados Unidos caso John Kennedy tivesse sobrevivido ao assassinato. Aqui estão alguns resultados da minha pesquisa na web. Um artigo do The Atlantic que explora diferentes cenários hipotéticos sobre o que teria acontecido se JFK tivesse vivido. Alguns deles são: sem escalada no Vietnã, tá? Então aqui temos mais um ponto em comum. Kennedy teria então não feito a escalada como foi feito pelo Lyndon Johnson. Aqui mais uma vez leva em consideração só o fato de ele não ter sido morto. A nossa questão é se ele tivesse sobrevivido. Vou insistir, eu acho que são perguntas diferentes. Se ele tivesse então vivido, alguns deles são: sem escalada no Vietnã, sem hippies. Aqui considerando que o movimento da contracultura ganhou muita força por conta do Vietnã, né? O movimento de contracultura no mundo inteiro teve alguns ícones pelos quais eles lutaram contra. Na Europa foi a colonização da África, na América Latina foram as ditaduras militares e nos Estados Unidos foi o Vietnã. Sem o Vietnã, o movimento de contracultura talvez perdesse sua força. É possível. Sem Watergate, porque talvez nós não tivéssemos a eleição do Nixon, né? Então sem Watergate, porque nós não tivemos o Nixon. Sem crise dos reféns no Irã, aí ele já tá indo longe demais, né? Isso aí é pensando como teria sido desencadeada as sucessões, né, na história dos Estados Unidos. De fato, ela teria sido bem diferente, né? Mas aí já tá imaginando que o Nixon não teria sido eleito. Uma vez que o Nixon não fosse eleito, o Gerald Ford não assumiria. Sem o Gerald Ford, nós não teríamos a eleição contra o Jimmy Carter. O Jimmy Carter não teria tido a crise do Irã. A crise do Irã não teria levado à eleição do Reagan. E assim por diante. Então, ele seguiu aí uma lógica que faz até sentido. E sem Guerra Fria. Sem colapso da União Soviética ou até mesmo uma guerra nuclear. Será? Isso que o cara escreveu esse artigo aqui tá meio por fora, né? Não? Sem Guerra Fria. A gente já falou que talvez, né, não tivesse a relação do Kennedy com a União Soviética tivesse melhorado. Eu acho que não, caso fosse um quadro de sobrevivência, mas acho que foi muito otimista. Muito otimista mesmo. O segundo, um artigo do BBC News que relata a liberação de milhares de documentos do governo sobre o assassinato de JFK em 2022. O artigo diz que nenhuma grande revelação é esperada dos papéis, mas que os historiadores esperam aprender mais sobre o atentado. O artigo também menciona que JFK foi morto por Lee Harvey Oswald, um cidadão americano que havia vivido na União Soviética, que ele agiu sozinho. Tô completamente decepcionado com você, Bing. Te elogiei tanto da outra vez. Você faz isso agora comigo? Porque, veja só, ele tá só falando a respeito de uma matéria que saiu em 2022 sobre novos documentos, né, que tratam desse tema. E esses documentos não acrescentam nada de novo, apontam para Lee Oswald como sendo o único assassino, que apesar de ter vivido na União Soviética, agiu sozinho. Mas que a gente perguntou mesmo, nada, né? Vamos lá, último. Um artigo do History.com que resume os fatos, a investigação e as fotos do assassinato de JFK. O artigo diz que JFK foi baleado durante uma visita a Dallas, nós já sabemos, no Texas, em 22 de novembro de 63, nós já sabemos. A 12:30, nós já sabemos também, enquanto andava em uma carreata. Caramba, Bing.
Que decepção. O artigo também diz que uma comissão de inquérito dos Estados Unidos em 64, a comissão Warren, concluiu que Oswald foi o único responsável pelo crime. Absolutamente nada, Sr. Bing. Estou profundamente decepcionado com você. Melhore seu desempenho no próximo vídeo. Bom, um pouco decepcionado era o que nós tínhamos pra hoje. Eu vou fazer um resuminho aqui do que eu penso sobre o assunto. Eu acho que são duas perguntas de fato diferentes. Caso ele tivesse sobrevivido ao assassinato, isso daria a ele uma força política muito grande, o que faria com que ele pudesse aprovar mais coisas no Congresso dentro das propostas que ele tinha e que era de fato uma América mais progressista. Ele, com mais poder, talvez não fosse desafiado pelo George Wallace, como Lyndon Johnson foi em 64, o que retardaria o desenvolvimento de um quadro conservador que começa a ganhar atração a partir da eleição de 64. Aí, a partir daí, o que a gente pode imaginar, se ele teria feito um sucessor ou não, são outros 500. Dentro desse cenário também, nós temos que considerar como ficaria a União Soviética nessa tentativa de assassinato. Caso ela não fosse acusada de ser uma das mandantes do assassinato do Kennedy, isso poderia fazer com que houvesse de fato uma desescalada das tensões da Guerra Fria, o que torna possível imaginar que o Vietnã fosse também diferente. Agora, caso houvesse uma forçação de barra por parte da imprensa, do Congresso, e o Kennedy decidisse usar isso em benefício próprio, né, de que a União Soviética tentou assassiná-lo, isso poderia decorrer no contrário, né, um acirramento ainda maior nas tensões da Guerra Fria. Agora, no outro cenário do evento não ter acontecido, dele ter continuado sendo presidente, né, sem nenhum problema, o dia no Texas foi um dia comum, eu acho muito provável que ele enfrentaria mais problemas, inclusive para a sua reeleição. Ele seria sim um presidente desafiado. Acho que ele abraçaria ainda mais a causa dos civil rights. Não teria sido tão fácil de ser aprovado, fácil entre aspas, né, como foi no caso do Lyndon Johnson, ou como teria sido naquela outra hipótese, caso ele tivesse sobrevivido, e acho que ele seria um presidente desafiável. Aí sim a sua reeleição estaria posta em jogo e talvez ele teria usado o Vietnã como um instrumento para aglomerar o apoio popular da opinião pública em torno dele, mais ou menos como o Lyndon Johnson fez. E aí, escreva o que vocês acharam nos comentários, se vocês estão decepcionados com a inteligência artificial, se vocês concordam com a minha análise que eu fiz a partir das coisas que elas nos ofereceram, né, nos trouxeram, ou não, se vocês acham que teria sido completamente diferente, escreva o que vocês acham nos comentários e não se esqueçam de deixar sugestões para esse quadro nosso aqui, o Contrafactuando com o Sorrilha. Nós tivemos o segundo vídeo sobre o Al Gore, lá teve mais indicações com outras perguntas. No próximo vídeo eu prometo que eu vou até aos comentários daquele conteúdo para buscar perguntas para a gente fazer no próximo Contrafactuando. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar um like no vídeo e fazer propaganda do canal, porque vocês sabem, nós teremos um sorteio de livros aqui no canal, certinho? Então, por hoje era isso, até o próximo vídeo, tchau!